Graça e paz, queridos, mais uma vez aqui para louvar o nome do Senhor, refletir a sua palavra. Mais um domingo que nós não podemos nos encontrar, comungar juntos, mas nós podemos dedicar esse dia ao Senhor, com louvores, com canções, com meditar da sua palavra, com o nosso viver para o Senhor. Que Deus nos abençoe. E hoje eu quero ler contigo o Salmo de número 77, um salmo de Asaf que diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago no meu íntimo e o meu espírito prescruta: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não se torna propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: esta é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo dos feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo e os filhos de Jacó e de Jessé. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. Queridos, eu quero percorrer um caminho do salmista Asaf, ele está falando aqui em nome da comunidade. É um lamento de dor, é um lamento de angústia. E eu queria refletir justamente isso, do grito ao conforto. O caminho que o salmista percorre, do momento que ele grita de dor ao momento que ele é confortado. E nós estamos vivendo essa situação terrível, que a aflição está tomando conta cada vez mais, o desespero, a incerteza, a angústia. E nesse caminho do salmista, eu quero te convidar a percorrê-lo junto. Isso aqui não é uma fórmula mágica, mas assim como ajudou o salmista, pode nos ajudar. E nesse caminho nós vamos passar pelo grito de angústia, nós vamos passar pela insônia, pela dúvida, pelo desespero, pelas boas lembranças e, enfim, pelo conforto. O salmista Asaf, assim como de costume, você que costuma ler os seus salmos, e grande parte desses salmos são salmos dele, ele não esconde de Deus o seu sentimento, a sua dor, o que está passando no seu coração. E eu tenho certeza, queridos, que eu e você cada vez mais temos que aprender isso. Nós servimos a um Deus que não dá para ter segredo com Ele. Não dá para fingir com esse Deus, e nós temos que colocar diante de Deus tudo que nós somos. E olha que interessante esse caminho que o salmista percorre. O primeiro caminho é o grito, um grito de desespero, que ele diz assim, ó: elevo
para Deus, eu elevo a minha voz para o Senhor. Em outra tradução diz assim, eu grito ao Senhor. Eu levanto as minhas mãos à noite e não me canso, numa figura de linguagem ou mesmo uma figura real de alguém que está olhando para o Senhor e fala, Senhor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Eu lembro, eu gemo, eu medito e me desfalece o espírito. Olha o que o versículo 3 fala. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Queridos, esse grito é um grito desesperado e ao mesmo tempo desesperador. Talvez você ainda não deu esse grito e esse grito está preso na tua garganta, seja por tua formação religiosa, seja porque você se acha meio indigno, seja porque você está meio perdido, não sabe nem o que fazer, mas eu quero te convidar, assim como o salmista, a elevar a tua voz e falar assim, Senhor, Senhor, eu estou gemendo, eu estou lembrando, eu estou desfalecendo. Queridos, e depois do grito do salmista, que está no versículo 1 ao 3 do Salmo 77, para você acompanhar na tua Bíblia. Do versículo 4 a 6 vai falar da sua angústia tão grande que ela se transforma em insônia. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que não posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos do passado. De noite indago no meu íntimo e o meu espírito prescruta. Eu fico à noite que eu não consigo dormir. Muitas pessoas estão tão agoniadas, tão angustiadas nesse momento, que elas estão exatamente assim, elas não conseguem dormir. Eu acabei de falar com a minha esposa, eu saí hoje, deixei minhas filhas com a minha mãe e fomos na chácara de um amigo para passar o dia, para almoçar, para conversar, tentar fugir um pouquinho dessa loucura. Eu cheguei à noite em casa, já fui acompanhar algumas mensagens do WhatsApp, algumas coisas, e já foi me dando uma agonia de novo, que eu já me irritei com a minha filha. Eu passei o dia fora, eu já voltei e já me irritei. Nós estamos vivendo essa tensão tão grande, e alguns de nós estão num estado que nós não conseguimos dormir, de preocupação, de angústia, de dor. A gente fica lembrando do que foi. Nós falamos conosco mesmo. Olha o que ele fala, eu falo e a minha alma prescruta, eu fico falando comigo mesmo e eu não consigo mais dormir. Será que você não está percorrendo esse caminho? Primeiro, do teu grito de desespero, depois da tua insônia, terceiro lugar, das tuas dúvidas. E essas dúvidas, queridos, quando eu fui estudar e refletir nesse salmo, tanto é que eu só tirei as frases do salmo. E aqui o salmista apresenta 6 dúvidas. Olha a primeira. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Versículos 7 e 9, se você quiser acompanhar. Será que a gente vai ficar com esse Covid o resto da vida? Será que o Senhor vai olhar e vai falar assim, rapaz, eu cansei, quero mais não. O Covid tá pouco, eu vou mandar o gafanhoto agora. Jamais tornará a mostrar o seu favor? Será que Deus não vai ser misericordioso conosco? Com a nossa situação, com a nossa dor, com o meu casamento, com o meu filho, com os meus vícios, com as minhas angústias? Desapareceu para sempre o seu amor. Gente, olha que agonia. O salmista, que era alguém que conhecia o amor de Deus, quando nos momentos de insônia e na dúvida dele, ele fala assim, será que Deus não me ama mais? Acabou a sua promessa? Pô, ele é um Deus de promessa, de aliança, de milagre. Será que ele esqueceu das promessas dele? Não tem mais? Como uma caixinha de promessas que a gente vai tirando, daí você olha e fala assim, nossa, tá vazia, acabou. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Um Deus que diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos? E por último, em sua ira, refreou a sua compaixão? Será que ele está tão bravo? Será que ele está tão irritado que ele não tem mais compaixão? Queridos, veja que essas perguntas são as perguntas que talvez você já se fez. Lá no teu íntimo, dentro do teu coração, talvez você já se fez essas perguntas. Talvez você já olhou para você e falou assim, rapaz, será que Deus esqueceu?
Será que o projeto falhou? Será que ele foi embora para a eternidade e deixou aqui? Quem foi, foi. Quem não ficou, que fique por aqui. Como esses filmes deixados para trás, né? Dessa visão escatológica em que o povo vai ficar aqui se batendo. Será que a gente está vivendo já a escatologia? São muitos serás. São muitas dúvidas. E o salmista, queridos, com o coração aberto, depois de gritar, depois de levantar a sua mão, depois de passar noites acordados, olha para o Senhor e fala assim: Senhor, essas são minhas dúvidas. Só que depois disso, o salmista entra numa fase mais pesada ainda. Ele entra no desespero. Primeiro ele grita, depois ele perde a noite de sono. Depois as dúvidas vêm ao coração dele, e quando as dúvidas vêm, ele fica no desespero. E o versículo 10, eu quero ler em 3 versões para você, o versículo 10. Na NVI, ele diz assim: então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Veja que atrás ele estava se fazendo algumas perguntas. E agora ele fala assim: paz, eu pensei que é o seguinte, não age mais. Olha a revista atualizada. Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Ele mudou de lado. Ele tirou a mão sobre mim. Como o salmista que quando fala que quando o Senhor desviou o olhar, quase me desfaleceu os pés. E numa versão da Bíblia Católica diz assim: e concluo então, o que me faz sofrer é que a destra do Altíssimo não é mais a mesma. Queridos e queridas, né? Veja o desespero. Depois de gritar, depois de não dormir, depois de apresentar tantas dúvidas, o salmista para e fala assim: rapaz, tá aí, ó. Cheguei à conclusão, já sei. O Senhor tirou a mão. A mão poderosa do Senhor, que é uma figura tão forte do seu cuidado sobre nós, ela foi retirada. Ela não está mais. E por trás disso, queridos, tinha uma certeza do salmista. E a certeza era: tudo que acontece com as nossas vidas está sob a direção de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a onipotência, a onipresença, a onisciência, tudo que Deus pode, tudo que Deus faz, tudo que Deus é. E por isso que na hora do desespero a relação dele é com Deus, não é com o outro, não é com o corona. As minhas filhas, no momento de angústia, elas vêm aqui para trás da minha casa e começam a gritar: corona mal, morre corona. A gente vai orar e ela fala assim: papai do céu, mata esse corona. 4 anos, queridos, 4 anos. E está vivendo, sentindo na sua idade eterna os mesmos desesperos que nós. E o salmista para e fala assim: cara, é isso que aconteceu. Deus abandonou. Deus tirou a sua mão. Só que olha que bonito. Depois de percorrer o seu grito, a sua insônia, as suas dúvidas e o seu desespero, do versículo 11 ao 19, o salmista começa a trazer umas boas lembranças. Como alguém que gritou, que dormiu, que chegou à conclusão, mesmo que tenha falado besteira, que olha para o seu Deus e se cala. Eu imagino o salmista agora se calando. E de repente Deus trazendo à memória dele algumas coisas que no momento do desespero nós esquecemos. E aí ele começa a dizer, do versículo 11 ao 19, lembro-me das maravilhas do passado. Peraí, Paz, a mão de Deus, eu acabei de falar que ela não age mais, mas eu estou lembrando aqui, ele já fez muita coisa. Eu fico pensando nos poderosos feitos, no Egito, nas pragas, na libertação, no mar que se abriu, na coluna de fogo durante a noite, na sombra, na nuvem durante o dia que trazia sombra. Eu fico pensando que não existe Deus tão grande como o Senhor que anda em santidade. Não é qualquer um que mostra o poder entre as nações, que com braço forte resgatou o seu povo, que a terra treme e se abala, que o seu caminho passou pelo mar e ninguém viu os seus passos. Peraí.
Eu posso estar gritando, eu posso estar com insônia, eu posso estar com dúvida, eu posso até ter chegado à conclusão que a sua destra não funciona mais, mas eu estou lembrando. Eu sirvo ao Senhor. O Senhor poderoso nas batalhas, que fez, que protegeu, que andou, que criou. É por isso que o profeta diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E depois dessas boas lembranças, queridos, no versículo 20, veio o conforto, como um refrigério para a alma. Ele diz assim: teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Peraí, eu passei por tudo isso aqui, mas as lembranças me trouxeram um conforto, que o teu povo, o Senhor pegou pela mão. Como Jesus, quando olha para o povo de Jerusalém, olha e fala que eles estavam aflitos como ovelhas que não tinham pastor. O Senhor pega pela mão e conduz o rebanho. Tu guiaste o teu povo como um rebanho. O Senhor mandou Moisés, o Senhor mandou Arão, o Senhor mandou Josué, o Senhor mandou homens e mulheres que por muitos momentos pegaram o seu povo, como o salmista fala, que como galinha que coloca embaixo das asas os seus pintinhos, o Senhor protegeu. Então não tem por que eu ficar nesse desespero. Calma, isso foi só um momento de angústia, porque como eu sou humano, eu também passo por isso. E como a minha relação é contigo, eu tenho que olhar para o Senhor mesmo. Queridos, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. A tua relação maior é com o teu Deus. Para concluir, queridos, eu quero te convidar, assim como o salmista, a percorrer um caminho. Talvez você está precisando gritar. Grite. Senhor, me socorra. Senhor, olha para mim. Eu vou ficar com a mão levantada até o Senhor olhar para mim. Se você está passando por momentos de insônia, que não consegue dormir, com dúvidas cruéis que vêm à sua cabeça em relação ao amanhã, em relação ao que vai ser. Se você nessa caminhada já chegou no desespero, começou com um grito, passou pela insônia, veio para a dúvida e chegou no desespero. Eu quero te convidar, assim como o salmista, a se dar o direito de tudo isso diante de Deus, mas parar para lembrar tudo o que o teu Deus já fez. E depois, queridos, chegar à conclusão que o nosso Deus pegou pela mão, usou Moisés, usou Arão e conduziu-nos como um rebanho e continua fazendo, porque veja o paralelo com o seu desespero, lá no versículo 10, que ele fala que a destra do Senhor não está mais, mas lá no versículo 20 ele fala assim: opa, peraí, tá assim, ela tá assim. Na verdade, ela está segurando. Na verdade, ela está me tangendo, ela está me cuidando, ela está me encaminhando. Que Deus nos ajude, queridos, a viver, a sofrer esse momento. Mas que Ele possa trazer a esperança ao teu coração. Assim como trouxe a de Asaf, no momento da sua angústia, de ter vivido tudo isso. Que filho de Deus também vive grito, insônia, desespero, dúvida. Mas os filhos de Deus têm uma memória de lembranças e cuidados que os leva a um conforto, que o teu Deus está te guiando pela mão. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo de conforto. E se você está passando ou precisa passar por tudo isso, que você passe na certeza que o teu Deus está contigo. Deus te abençoe. Um bom domingo, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.